Bem, irmãos, agradecemos pelos irmãos e pelos também o que nos visitam também, né? Temos 2 visitantes e agradecemos a Deus por isso. E, irmãos, então aqui em Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 6. O versículo 6, irmão, mas antes de continuar aqui, eu sei que aqui nem todos têm pais. Eu não tenho pai nem mãe, tem outros que não têm também e outros que têm. E aqueles que vão assistir também, e alguns filhos, então, aprende a lição sobre do filho. Então, antes de continuar aqui, eu quero dar uma olhada lá em Efésios. Vamos lá em Efésios. Malaquias é atrás de Mateus, mas lá aqui em Efésios, capítulo 6, fala dos filhos, porque lá aqui em Malaquias fala: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Então quer dizer, o filho honrar o pai e o servo honrar o seu senhor, que é o seu patrão. Servo, quer dizer, empregado. Então, aqui Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Mas vindo em Efésios, eu ler um pouco aqui, depois continuar lá. Efésios capítulo 6, ele diz assim, ó: e vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, lá em Malaquias, e aqui é o apóstolo Paulo, que o filho é para ser obediente ao pai no Senhor. Por que ele fala no Senhor? Naquilo que agrada a Deus, que não peca contra Deus. Então o filho é para ser obediente ao pai em tudo, mas naquilo que não peca contra Deus. Ele quer dizer estar sempre abaixo da autoridade do pai. O filho sempre seguir os ensinamentos do pai, aquele que ainda está de menor, está na autoridade do pai. E além disso, ele requer também que os pais que conhecem a Deus, tem os pais cristãos que têm filho, aqueles que conhecem a Deus, são filhos de Deus. Se eles têm que obedecer. Se ele não obedecer, um pai que é cristão, ele também está debaixo da autoridade de Deus. Inclusive, todos estão debaixo da autoridade de Deus, mas nem todos se colocam na autoridade de Deus, o mandato de Deus. E obedecer tudo no que possa, que indica, ensina as Escrituras. Aí no versículo 2, falando de lá de Malaquias, ele fala: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então aqui é de muita importância, já que o governo da família, o pai, que Deus colocou ele, o chefe da casa, ele é o governo que governa a família, ele governa a casa. Então que seja tudo projetado de acordo com a vontade de Deus. Então que ele imitar de ser imitado do governo de Deus, seguir o governo de Deus que Deus coloca no coração dele, é o crente. Então, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá, olha o versículo 3, falando para o filho, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então aqui não cabe só para o filho, cabe para nós todos. Todos nós, se nós formos obedientes aos ensinamentos de Deus, vamos viver muito tempo sobre a terra e viver bem. Lá em Deuteronômio 5,16 também fala, em Êxodo capítulo 20, versículo 12 também. E como deve ser, que fala: não
desobedecer, não procurar ser rebelde, mas sim, porque se for rebelde, se desobedecer, ele vai trazer consequências desastrosas. Todo cristão, todo povo de Deus, os filhos de Deus, que desobedece a palavra de Deus e continua desobedecendo, se ele não se reter logo, voltar logo a obedecer, ele vai ter consequências desastrosas na vida aqui. Eu falei, vós pais, versículo 4, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, ele já também aconselha o pai, também ele exorta o pai. O pai, às vezes, provoca a ira do filho, então, aí o filho vai desobedecer, pecar. Os pais devem criar os filhos em amor e não ao contrário disso. Se ele provocar ira ao filho, então aí o pai, ele é responsável. Às vezes o pai começa a provocar ira no filho, contrariar o filho, insultar o filho, provar o filho, qualquer coisa, castigo sem merecer, o filho vai ser mal criado. Então, e criar também, olha bem que ele fala, mas criai-os, não provoquei a ira a vossos filhos, mas pelo contrário, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, os pais é responsável pelos filhos, para criar os filhos na doutrina, na demonstração do Senhor. Procurar pregar a palavra do Senhor para vossos filhos. Os pais não devem, não teme de falar para o filho, você vai deixar o filho caminhando para o inferno? O pai, ele é salvo, ele é um cristão, ele já conhece a doutrina. Agora ele está vendo o caminho que o filho está tomando, o rumo que a criança está tomando. O filho, seja menor, seja de maior, que seja, ele está vendo, o filho está tomando um caminho que é para condenação, se ele morrer nessa situação. Então ele deve ter amor na alma do filho, não que procurar convidar o filho para ir na igreja, o filho para ouvir a palavra de Deus, procurar levar o filho, senão o pai vai sofrer as consequências também, ele é culpado. Aí ele fala, vós servos, porque disse lá, vós servos, empregados, obedecei a vossos senhores, quer dizer, os patrões, fala senhores, segundo a carne, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Eu sempre procurei isso. Trabalhei com o tempo de empregado, depois que eu passei a ser cristão, entendi a palavra de Deus, eu procurava obedecer os patrões, os meus patrões, os encarregados, naquilo que não peca contra Deus, naquilo que não venha eu desobedecer a Deus. Então aqui ele está falando, patrões, eu falo os senhores, aos senhores patrões, eles devem também cumprir, ser fiel nas suas. Os empregados, pelo contrário, devem cumprir na sua tarefa. Tem uma tarefa. Naquele momento que ele está debaixo da autoridade do patrão, do serviço dos patrões. Porém, se o Senhor é o Senhor da alma e do espírito de todo indivíduo. Então, ele estando sendo submisso a Deus, ele vai ser submisso ao patrão, porque por amor ao Senhor. Agora, voltando aqui em Malaquias, ele fala, o filho honra o pai. Ora, como é que o filho, eu vou ler todo um versículo, o filho honra o pai, e é o servo ao seu senhor. Se, pois, eu sou pai, onde está a minha honra? E se sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. A vós, ó sacerdotes, que menosprezam ou desprezam o meu nome, e dizeis vós, no que temos menosprezado o teu nome? Então eles faziam todas injustiças. Depois nós vamos ver como que eles agiam.
E perguntar, mas no que nós estamos desprezando Deus? O que nós estamos fazendo? Então, usando ironias, mas no início, o filho honra o pai. O filho não é só honrar o pai com palavras, falar que ama o pai, não é isso. O filho, ele honra o pai quando o pai precisa. Às vezes o pai cai numa situação rápido, necessidade, o filho, ele vai honrar o pai, ele vai ajudar o pai, ele vai beneficiar o pai, vai socorrer o pai. O filho, ele honrar o pai, ele está disposto. O pai criou, o pai educou o filho, o pai gastou tempo, desde dar os primeiros passos para andar. Olha, criar um filho é a coisa mais difícil que tem, só quem passou por isso. Você tem que ter paciência para criar os filhos. Eu lembro quando os meus eram pequenininho, criancinha, que nem os meus netos são, eu começava a brincar, carregar a bicicleta, empurrando o outro, e quando eles viam que estava andando aí, tirava a rodinha, você tinha tudo daquela paciência, mas sempre corrigia, educando eles, educando da forma que eu me compreendia na época, porque eu não era cristão. Agora, e depois, eles estudam, se formam, casam, aí depois, num dia mais tarde, eles vão honrar o pai. Se o pai precisa de uma necessidade, o pai precisa de um dinheiro, o pai precisa de uma ajuda, honrar o pai. Aí ele fala, e o servo ao seu senhor, se pois eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus falando, agora virou Deus, eu sou o pai, onde está a minha honra? Onde é? Como que nós estamos honrando o nosso Deus, o nosso Pai eterno, o nosso Pai celestial? Fala, eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Onde está o meu respeito? Onde está que vocês estão temendo a mim? Diz o Senhor dos exércitos. Não é exército humano, não. O Senhor, ele é cercado de exército, dos anjos. Ele é Senhor de tudo, até daquele que não é dele. Deus, ele é dono de tudo, até daquele que não teme a ele. Ele é como Criador, como Deus. Eu tenho falado isso, os irmãos também creem. Deus, quer dizer Deus, ele é Deus de tudo, mas ele não é pai de todos. Ele é pai daquele que nasceu de novo, que aceitou Jesus Cristo. Mas Deus, ele manda. A autoridade, ele é soberano. Deus é supremo. Então, por isso ele fala, onde está o meu temor? Ele está dizendo, diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que menosprezam o meu nome, e dizeis vós, ele fala, no que temos menosprezado o teu nome? Então, os sacerdotes e o povo desprezavam a Deus, em vez de glorificar, dar crédito a Deus. Glorificar a Deus, dar crédito, acreditar nele, que ele é o verdadeiro. E eles não demonstravam respeito algum, e nem gratidão, nem serviço a ele. E nem eram gratos a Deus, ao Pai, ao Senhor, e nem também fazer o serviço, trabalhar para ele, trabalhar na obra. Ele disse assim, o Senhor era Pai de Israel, o Criador, ele é o Criador de Israel. Eles eram seus filhos, como tais, eles deveriam lhe honrar, mas só que eles não honraram. Assim como qualquer filho, pelo menos tentando fazer o que é reto, aqui na terra, o filho do pai terrestre, honrará o seu pai terrestre. Assim como qualquer filho, ele tenta honrar o pai, servir o pai, na melhor maneira possível. A coisa melhor que tem, se o pai, nós que somos pais,
terrestre. Nós ficamos felizes ver os filhos nos amando, nos dedicando, os filhos preocupando, os filhos comunicando, agora obedecendo. Agora imagina o Pai Celestial. Vocês imaginam só quanto que ele se agrada ver o filho obedecendo ele. Então, entretanto, eles não fizeram isso, muito pelo contrário, eles rejeitaram a Deus. Ó 7, tende oferecido sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, no que te profanamos? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezíveis. Então eles perguntam, eles ofereciam sobre o altar pão imundo. Pão imundo, está dizendo aqui. Quer dizer que eles, a mesa do Senhor, ele não era, não tinha dignidade nenhuma. Eles desprezavam o Senhor. Quer dizer, não é digno ou respeito, como falando isso para o Senhor. A palavra imundo aqui se referia ao sacrifício imperfeito, que está descrito no seguinte versículo: cego, coxo, doente, animais. Então Deus, ele exigia, quando ia fazer sacrifício, trazesse os animais perfeitos, porque aquilo que os animais estavam sendo simbolizado era perfeito. Quem? Jesus. E era também trazer um macho, um cordeiro macho. Eles traziam fêmea. Então Deus não aceitava. Então a pergunta que eles fizeram: no que te profanamos? Significa que eles não reconheciam ou não reconheceram a verdade de que o sacramento era violado ou transgredido. Eles não reconheciam, eles não se importavam. E hoje também nós devemos, aquilo que nós vamos oferecer para o Senhor, deve oferecer o melhor para o Senhor. O nosso tempo, inclusive o nosso tempo, precisa, não é que tem é lei. Ninguém tem nada. Deus não obriga nada. Deus quer que nós tiramos o nosso tempo para louvá-lo, Ele, para servi-lo, Ele, mas um tempo que seja livre, espontânea, vontade por amor. A ingratidão a Ele. Ele nos dá tudo. Ele nos veste, Ele que dá nosso vestimento, Ele que nos dá os nossos bens, Ele que deu nossas casas, Ele que dá todos os recursos para nós viver, tudo de Deus. Que Deus fecha a janela dos céus para ver. Não vem chuva, não vem sol, não tem saúde, não dá. Como é que nós vamos fazer? É isso. Então é irônico que eles consideravam o ritual como se disputassem a salvação, como eles queriam. Mas eu queria disputar a salvação que é pela graça. Eu vou oferecer obras mortas. Eu vou oferecer coisas imundas, pão imundo para Deus, sendo que é tudo de graça, é pela misericórdia de Deus. Então ele dizia, mas eles ofereciam sacrifício inapropriadamente, profanos, maus. Nisto quer dizer, ele dizia, a mesa do Senhor é desprezível, não tem valor. Refere-se ao altar de bronze, embora eles provavelmente não diziam com palavras, mesmo assim as suas ações declaravam isto em voz alta mesmo. Às vezes nós não desprezamos o Senhor com palavras, não falamos, mas às vezes os nossos atos, as nossas ações, as nossas atitudes fala isso. Está desprezando ao Senhor. Como é que vamos saber que nós estamos desprezando ao Senhor? É muito fácil. Nós como igreja de Cristo, igreja verdadeira de Cristo, nós devemos chegar no dia que ela é votada pela igreja,
tendo culto da palavra de Deus, ao louvor ao Senhor. Então, nós não devemos desprezar este momento. Mesmo nós estando em casa, devemos orar uns pelos outros e adorar a Deus. Aqui no versículo 8 ele fala assim, ó: pois quando ofereceis um animal cego para o sacrifício, isto não é mal? Ele está falando. Malaquias, o profeta inspirado pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que está falando. E também, quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Então, apresenta-o, pois, ao teu príncipe. Por acaso se agradará ele de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Outra versão fala assim: quando você vai apresentar ao o governador, o teu príncipe, você vai de qualquer jeito? Você vai convidar, a outro lugar também que fala, você vai convidar também para oferecer um jantar, um almoço, qualquer coisa para o seu príncipe. Você vai fazer de qualquer jeito? Você não prepara uma mesa? Não prepara tudo para receber a visita? Não é cortesia isso? Agora imagina com Deus. Pois quando ofereceis um animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Ele está dizendo. Aqui ele está tendo a referência da lei de Moisés, a qual ordenava que as vítimas, cordeiros, deveriam ser perfeitos, sem mancha. Está lá em Levítico, capítulo 22, 19, 25. Sem mancha. Tudo, olha, eles não sabiam. Olha, aonde que está isso? Da antiguidade, bem longe. Jesus não tinha vindo, não tinha um sinal de dúvida, nada para isso assim que se pudesse imaginar. Mas Deus preparando todas as pessoas, vendo a lei, os ensinamentos, que um dia Deus ia enviar o Cordeiro, ia ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está lá no Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 29. João ou Mateus? Eu não me lembro, acho que é João, né? Evangelho de João. Então, ou é Mateus? Estou confundindo agora, mas tem esse versículo. Quando o João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro. Por que tem o nome de Cordeiro? Porque ele é meigo, ele é manso, tudo por causa disso. Então, vemos aqui. Então, fala, aqui no versículo 8 ainda. Apresenta-o, pois, ao teu príncipe. Por acaso se agradará ele de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Ele vai aceitar a tua pessoa? Se você for apresentar de qualquer maneira, sem respeito algum. Então, ele está falando dos príncipes que foram postos sobre Judá pelo rei persa. O Senhor, na realidade, está dizendo, ele está falando que ao oferecer tais coisas ao vosso governador, independentemente de quem fosse o governador, você não vai oferecer algo para ele imundo. Agora, pois, o versículo 9, agora, pois, eu suplico, orai pelo favor de Deus para que tenha misericórdia de nós. Isto veio das vossas mãos. Receberá ele algum de vós? Diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Malaquias está dizendo: virão vocês e implorarão ao Senhor com estes sacrifícios, com esse coração maligno. Então, contaminados, estão vendo com o coração contaminado. Agora vocês vêm implorando ao Senhor, ora ao Senhor, pede ao Senhor, abençoa isso, abençoa minha família, abençoe tal. Não tem muito isso. Agora, o que está apresentando? O que está oferecendo para o Senhor? Vem implorar ao Senhor. Então, essas coisas, tudo contaminado, com o coração contaminado, com a vida contaminada. Então, e isto veio das vossas mãos, ele está dizendo.
refere-se ao sacerdote, os quais eram os responsáveis por esta desobediência à palavra de Deus. Então, hoje os dirigentes de igreja, os líderes, pastores, então eles são responsáveis para ensinar a palavra de Deus, ensinar a verdade, ensinar a Escritura, porque eles foram ordenados para ensinar aquela palavra que está no capítulo 2, 7. Vou dar uma olhada aqui, capítulo 2, versículo 7. Porque os lábios do sacerdote têm que guardar a sabedoria, e da sua boca o povo buscará a lei, porque é mensageiro do Senhor dos Exércitos. No versículo 7 do capítulo 2 fala assim, eles são responsáveis, eles têm que guardar a sabedoria, tem que ter sabedoria da palavra de Deus, porque ele é mensageiro do Senhor. Então nós vemos aqui. Então, a pergunta novamente: receberá ele algum de vós, diz o Senhor dos Exércitos? Não, a resposta não. O sacerdote que atuava como mediadores, eles atuavam como mediadores, pois foram chamados para fazer isso. O Senhor, na realidade, está dizendo que ele não os aceitaria como mediadores entre Deus e o povo, simplesmente devido às suas ações pecaminosas. Eles erravam. Então, se os dirigentes, se os pastores, os obreiros, se começar a cair no pecado e depois vai usar o púlpito, vai usar o púlpito para ensinar a palavra de Deus, mas ele não cuida com a vida dele, leva uma vida como ele quer, e seja qualquer pregador assim também. Então, como que ele vai ensinar a palavra de Deus? Como que vai alertar a igreja? Versículo 10. Quem também há entre vós que feche as portas ou acenda o fogo do meu altar, por acaso? Eu não tenho complacência em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem da vossa mão aceitarei oferta. Então, quer dizer, o Senhor, ele está falando que ele não tinha complacência, quer dizer que ele não tinha prazer, ele não tinha prazer neles. Então, por isso que ele dizendo, seria melhor no sentido moral, fechar o templo. Se for para uma igreja reunir no templo para louvar o Senhor, mas viver a vida no mundo como quer, longe de Deus, ouvimos culto para não ser, fazer um culto racional, com inteligência, com razão. Por que razão nós estamos aqui? Devemos se vir aqui só por um passeio, um simples passeio, só para cantar, tocar, falar, orar? Então é melhor que feche as portas. Se vir, não vir com aquela intenção, com aquele amor para servir a Deus, cada um fazer a sua parte, vamos louvar a Deus. Então é melhor fechar. Vem só por vir, mais um culto que foi. Não, o culto é cultuar a Deus, não estamos cultuando a homem, não está cultuando ninguém de nós. Então o culto deve ser muito valorizado. O culto deve estar acima de qualquer momento. O culto, porque é cultuar a Deus. Ele deve estar acima. Mas nem sempre, às vezes, as pessoas conseguem praticar isso. Então, ele disse assim, seria melhor, no sentido moral, fechar o templo, do que continuar o tal serviço hipócrita, com hipocrisia. Sabe o que é hipócrita? Fingido. Hipócrita é uma coisa fingida. A pessoa hipócrita é como um ator, ele mostra o que ele não é. Então ele não mostra, ele mostra outra pessoa, ele se transforma. Então não é, nós devemos ser o que
O que é fora, né, deve ser lá dentro. Vocês têm que começar lá de dentro. Ele diz: e o sacerdote tinha chegado a tal situação que o Senhor não tinha prazer neles, complacência, não tinha prazer nele. E não tendo complacência, prazer ou sentir alegria, agrado neles, conforme em vós, nele, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui mostra o desgosto de Deus, que coloca a culpa às claras na liderança religiosa da época. Então, hoje, nos dias atuais, hoje precisa ter muito cuidado, que tem muitas lideranças religiosas, que é líderes, estão sendo culpados para a igreja, né, toda está descambando do pecado no mundo. Ninguém vai segurar em ninguém. Homem nenhum consegue impedir. Ele deve ensinar a verdade, que a pessoa, por amor a Deus, primeiramente, amor a Cristo, ele vai seguir. Ninguém está debaixo de regra de ninguém. Ninguém deve estar guardando ninguém. Sabe que onde tiver Deus está vendo. Se a pessoa não for fiel a Deus, olha, irmãos, não tem lei que faz a pessoa mudar. É a mesma coisa de um casal. Se a mulher, vice-versa, a mulher é o marido. Se a mulher não for fiel, não adianta você estar em cima dela, vice-versa, o marido. Não adianta você estar segurando. Se ela não for fiel, uma hora ou outra ela vai escorregar, ela vai cair. Então, fidelidade a Deus. Então nós começamos. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se, pois, eu sou o pai, onde está a minha honra? Então nós devemos. Onde está a honra? Ele é o nosso pai. Onde está a honra? Nós estamos honrando ele. E se sou o Senhor, onde está o meu temor? É uma pergunta. Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdote, que menosprezam o meu nome, e dizei vós: no que temos menosprezado o teu nome? Depois gente vai falando: o quê? Onde que eu falhei? A palavra de Deus mostra, acusa. Amém? Então que Deus abençoe este culto, que possamos estar quarta-feira aqui, se Deus permitir. Quarta-feira, sexta-feira, se Deus permitir. É a vez do irmão Paulo pregar. Esperamos, oramos que Deus permita que ele venha. Esteja isso, se Deus nos der vida. Então, boa noite, irmãos.